Talvez você tenha se acostumado a ceder demais, a dizer sim quando queria dizer não, a se calar para manter a paz, a se diminuir para caber. Talvez tenha aprendido que amar é isso: se moldar, se ajustar, se encaixar. Mas escuta com calma. Amor próprio não se negocia. Você não precisa se deixar de lado para ser aceito. Não precisa abrir mão da sua paz para manter ninguém por perto. Não precisa provar valor diminuindo quem é. Você pode ser amor, sem sacrificar a si mesmo. Porque amor de verdade não exige anulação. Não exige silêncio forçado. Não exige presença constante em nome da culpa. Amar não é deixar de ser, é ser com presença, com verdade, inclusive por dentro. E isso começa por onde? Por não se abandonar. Por não se apagar para agradar. Por não aceitar menos do que merece. Por não justificar o que sente. Você já fez isso antes. Deixou o próprio limite de lado para evitar conflito. Engoliu palavras para manter relações. Perdoou o imperdoável para não ficar sozinho. Mas no fim, ficou com o coração cheio de ausências. Ficou com a alma gritando por espaço. Ficou com a sensação de que ser bom custa caro demais. Mas ser bom não pode custar você. Feche os olhos, respire fundo. Pense nas vezes em que se deixou para depois. Nas vezes em que disse tudo bem, mas não estava. Nas vezes em que ouviu menos do que merecia e ficou. Isso não é amor. Isso é medo. Medo de desagradar, de perder, de não ser amado. Mas escuta com carinho. Quem te ama de verdade não exige sua ausência para permanecer. Quem te ama te quer inteiro, te quer sincero, te quer verdadeiro. E o primeiro a fazer isso precisa ser você. Amar a si mesmo não é egoísmo. É o início de toda relação saudável. Porque quando você se ama, não aceita migalhas, não se molda para encaixar, não se culpa por escolher a si mesmo. E isso muda tudo. Você não está sendo duro demais por colocar um limite. Está sendo justo, está sendo claro, está se respeitando. E quem se respeita, ensina o mundo a fazer o mesmo. Não abaixe o volume da sua voz só para manter alguém por perto. Não se encolha para caber na expectativa de ninguém. Não silencie o que sente só para parecer fácil de lidar. Amor próprio não é negociação, é decisão. E essa decisão precisa partir de você. Não é fácil aprender a se colocar em primeiro lugar, principalmente quando passaram a vida te ensinando que isso era egoísmo. Te disseram que amor é doação, que é preciso ceder, que é preciso suportar. E você acreditou, porque queria amar certo, porque queria ser bom, porque achava que o valor vinha da entrega. Mas chegou um ponto em que a entrega virou esvaziamento, virou silêncio forçado, virou dor. E agora, você começa a sentir que não dá mais, que o corpo avisa, que o coração aperta, que a alma pede espaço. E é nesse ponto que nasce o amor próprio, não como uma frase de efeito, mas como um grito silencioso por respeito, por integridade, por presença real. Feche os olhos, respire fundo. Lembra da última vez em que disse sim, mesmo querendo gritar não? Lembra da sensação? Do nó na garganta? Do peso no peito? Aquilo não foi leve. Aquilo não foi amor. Porque o amor que ignora a si mesmo
adoece. E você não precisa mais viver adoecendo em nome da conexão. Você pode se escolher. Pode dizer: isso não me serve. Isso me machuca. Eu não aceito menos do que mereço. Não é frieza. É lucidez. Quem ama, cuida. Mas quem se ama, se preserva. E se preservar, às vezes, é se afastar. É não responder. É encerrar ciclos. É reconhecer quando algo só suga. Você não está errado por priorizar sua paz. Não está errado por querer relações mais leves, mais verdadeiras, mais recíprocas. E quem te julgar por isso, talvez não entenda ainda o que é amar com maturidade. Porque amor sem reciprocidade cansa. Amor sem limite machuca. Amor sem respeito vira vício. E você não está aqui para se viciar em dores disfarçadas de afeto. Está aqui para crescer, para se honrar, para se sentir inteiro, mesmo sozinho. Porque a pior solidão não é estar sem ninguém, é estar com alguém. E mesmo assim, se sentir abandonado. E você já viveu isso. Agora, é hora de voltar para si. De lembrar que sua presença vale, mesmo sem esforço, mesmo sem se curvar, mesmo sem se calar. Você é inteiro, mesmo quando impõe limites, mesmo quando se afasta, mesmo quando escolhe o próprio bem-estar. Amor próprio é a decisão de parar de se colocar por último, e a partir daqui, você já pode fazer diferente. Amar a si mesmo é voltar para casa, é lembrar de quem se é, quando ninguém está olhando, quando ninguém exige nada, quando o único compromisso é com a própria paz. Amor próprio não é ego inflado, é alma tranquila, é coração em paz, por não estar mais implorando por migalhas. Você não precisa se explicar tanto, nem se justificar por colocar limites, nem se sentir mal por querer distância do que fere. Você não está sendo frio, está sendo justo com você. E talvez isso seja novo, talvez seja estranho, talvez assuste, porque por muito tempo você se sentiu amado apenas quando cedia, quando dizia sim, quando sorria mesmo machucado. Mas agora você começa a perceber: isso não é amor. Amor não exige apagamento. Amor não impõe silêncio. Amor não exige sacrifício constante. Amor que machuca não é amor, é dependência, é apego, é medo de perder. E quem vive com medo não ama com verdade. Feche os olhos, respire fundo, sinta o que a sua alma está te pedindo agora. Mais um pouco de esforço ou mais um pouco de paz? Sinta onde tem se ferido só para manter conexões. Sinta onde tem se diminuído só para parecer mais fácil de lidar. Sinta o que lá no fundo já não cabe mais. Você pode se afastar, pode soltar, pode recusar, pode dizer: isso me machuca, isso não me representa, isso não é mais para mim. E ao fazer isso, você não perde nada. Você se encontra. Amor próprio é presença, é lealdade consigo, é sustentar o que sente, mesmo quando o mundo prefere que você finja. E se for para amar, que seja inteiro, sem anular, sem engolir, sem se abandonar. Você merece isso. Merece relações leves. Merece espaços que não exijam esforço para ser quem é. E tudo começa quando você se escolhe, de verdade, sem culpa, sem medo, sem dúvida. É possível amar e ainda assim dizer não. É possível cuidar
e ainda assim manter distância. É possível respeitar e ainda assim preservar limites, porque quem se ama não aceita qualquer coisa, não se entrega de qualquer jeito, não se molda para caber onde já não há espaço. Você não está aqui para agradar, está aqui para ser, e ser exige coragem, coragem de não se vender barato, de não aceitar migalhas, de não sorrir por obrigação, coragem de se ver e dizer: eu valho, eu importo, eu não negocio quem eu sou. Boa noite, que essa firmeza te acompanhe e que sua paz não seja mais trocada por aceitação. Se essa mensagem falou com você, coloque uma lua nos comentários. É hora de sustentar a própria presença, em silêncio, mas com verdade.